Olá, pessoal, tudo bom? Vamos conversar hoje sobre o atendimento das pessoas com questões neurológicas através do Pilates. Eu sou a Maria Fernanda Jacó, sou mestre em fisioterapia, atuo no Pilates desde 2005 e hoje eu tenho uma convidada para conversar com a gente, uma profissional especialista em atendimento de pacientes neurológicos com Pilates, para contar um pouco também da experiência dela nesse assunto. Fabiana, seja bem-vinda. Queria que você apresentasse rapidamente para o pessoal. Fique à vontade. Olá, gente, tudo bem? Eu sou a Fabiana, sou fisioterapeuta e eu trabalho aí na atuação com Pilates desde 2014. Ai, que gostoso. Gente, para contar um pouquinho para vocês, eu acho que seria legal contar como que eu conheci a Fabi. Já estou chamando de Fabi, eu acho que tem que ser desse jeito mesmo, para também todo mundo aqui se sentir bem à vontade nesse bate-papo, porque a ideia, né, nossa, hoje é desmistificar um pouco. Acho que às vezes a gente tem medo, sabe? Quando vem, a gente é especialista em ortopedia, aí aparece um paciente com alguma questão neurológica, a gente fala, meu Deus, não vou conseguir atender. E às vezes a ortopedia se mistura na neurologia, né? Ou a neurologia se mistura com a ortopedia. Eu acho que é legal a gente trocar um pouco essa ideia hoje. E a Fabi, gente, eu conheci há um bom tempo atrás, eu não vou lembrar o ano, se você lembrar, você conta aqui pra gente, numa formação de Pilates, né, que eu dei pro pessoal da São Judas. Toda. Foi quando você se formou, conta um pouquinho. Eu me formei em 2013 e aí eu fiz aprimoramento em neurologia no ano de 2013 e comecei a atuar na neurologia infantil nesse mesmo ano. E no final desse ano, na minha última turma de aprimoramento, as meninas estavam vendo um curso de Pilates, queriam fazer um curso de Pilates e me convidaram também para fazer com elas. E aí, em 2014, em janeiro, foi a primeira turma, eu acho, daquele ano, né? Em Isso. 2014, em janeiro, eu fiz o curso de Pilates com a Mafê, Pilates Postura Funcional. E aí, desde então, né, a gente se conheceu já e eu já acabei ficando, né? Foi. Esse ano aí de 2014, já fiquei no Pilates Postura Funcional, já comecei a atuar, nos meus atendimentos e também na clínica. E aí, a gente está junto desde então. É isso aí. Isso eu acho que é gostoso, né? Quando a gente percebe que tem uma profissional que se destaca no curso, que se destaca então, na vida profissional, a gente acaba sempre fazendo essas parcerias para trabalhar em conjunto. Eu acho que isso que é importante na nossa profissão, né? Sim. Então, no decorrer aí da vida, a gente vai encontrando, né, essas pessoas e acabam ficando muito tempo. Verdade. E me fala um pouquinho, eu acho que seria interessante da gente trazer também muito o assunto da questão da dor, porque é algo que eu abordo muito aqui no meu canal e nas aulas que eu passo. Os pacientes, as pessoas que têm alguma questão neurológica costumam reclamar de dor? Como que Sim. é? Você tem algum exemplo para passar pra gente de alguma patologia, alguma questão? Sim, elas costumam reclamar de dor. Sim, a gente pode dar um exemplo do AVC, por exemplo, que é uma patologia que aí vai apresentar dores. Pode apresentar, pode não apresentar, mas no geral, né, a pessoa ela apresenta dores. E aí a gente tem vários tipos de dor. Essa pessoa ela pode apresentar dor musculoesquelética, desculpa, e ela pode apresentar dor neuropática. Então, acho que é importante a gente diferenciar também essas dores para saber um pouquinho como a gente vai manejá-las. Então, por exemplo, Então, não necessariamente todo paciente neurológico não vai ter dor neuropática, dor de nervo, né? Ele pode ter mesmo essa dor exato, musculoesquelética que a gente traz muito como nome de nociceptiva, né? isso. Uma Então, questão não de tecido, outro sem ser o tecido neural, né? Tá. exatamente. Então, a gente não necessariamente pensando num paciente de neuro, por exemplo, um pós-AVC, que ele vai ter dor neuropática. Acho que Então, seria legal dar um exemplo, né? Me veio aqui à cabeça. Então, uma pessoa que após o AVC fica com a sequela de espasticidade e acaba tendo uma espasticidade num sim, grau mais elevado.
e ela tem dificuldade de mobilizar esse tecido. Então aqui poderia Sim, ter dor? Ela se queixar sim, de dor. ela pode ter dor Arte- articular, por exemplo, Tá. né? Porque tem uma rigidez, né? Pela questão da espasticidade. A gente vai ter uma rigidez articular, então ela pode ter uma dor articular, ela pode ter uma dor do próprio músculo, então, né, músculo esquelético ali, a questão do alongamento, por conta da espasticidade, daquela rigidez muscular mais severa. Então, ela vai ter uma dor local, né, gerada pela condição do trauma que ela sofreu, do AVC. Tá, não, é interessante acho que dizer isso. E aí, é, conta também um pouco pra gente como que você faz daí no Pilates. Como que o Pilates entra no teu atendimento do paciente neurológico? Sendo ele também adulto ou infantil, que você comentou que você também fez pós e atua, né, também na neuroinfantil? Sim, eu fiz aprimoramento aí em neuropediatria, em neuroadulto, e o meu primeiro contato depois da graduação como profissional mesmo foi na neuroinfantil, e eu continuo trabalhando até hoje. E aí depois também no decorrer aí da minha atuação também comecei a atender neuroadulto. Mas a infantil, assim, daí tá desde o do comecinho e até hoje. E aí o Pilates, ele veio mesmo numa procura minha de aumentar o que eu tinha para atender o paciente. Então, tudo que eu já tinha tido na graduação, né, já estava sendo suficiente, mas eu queria alguma coisa a mais, né, uma metodologia a mais para agregar na minha prática clínica. E aí eu procurei o Pilates, mas um pouco com o pé atrás, porque na época era muito fitness quando eu procurei, então eu só conhecia como um Pilates fitness. E eu fui procurar meio que assim, será que eu vou conseguir usar com os pacientes de neuro? E aí veio meio que eu preciso de uma coisa para desafiar meus pacientes. Eu vim com essa visão. Os pacientes que já estavam um pouco mais avançados, eu precisava de uma coisa mais difícil, assim, para desafiá-los. E no fim das contas, o Pilates ele vem para mim hoje na minha prática clínica para dificultar, desafiar alguns pacientes que precisam, mas eu uso muito das adaptações do Pilates para colocar meu paciente para fazer exercícios que talvez eles não conseguiriam de outros modos. Então, eu uso tanto na neuroinfantil quanto na adulto, pensando nisso, na construção de um exercício ou de alguma funcionalidade que eu preciso para esse paciente usando do Pilates. Como a Entendi. gente usa no Pilates postura funcional, essa questão já de desmembrar o exercício do Pilates, né, de segmentar ele, eu uso exatamente isso. Eu vou segmentando os exercícios, pensando na função que eu quero adquirir com esse paciente, até chegar no ponto da execução. Entendi. Então, o Pilates é tudo nesse meio aí. Não, legal, e eu acho que é muito o que a gente traz mesmo, né? Tanto aqui nas nossas conversas que eu trago também para os alunos que assistem aqui as aulas que a gente grava, quanto também no nosso dia a dia ali de atendimento. Acho que você traz duas questões importantes aí na tua fala, né? Uma, o Pilates como um recurso, né? Para agregar Sim. algo que você queira ganhar com o paciente. E a outra que você traz assim, tipo, qual que é o meu objetivo com ele, né? O que eu quero Ah, alcançar nesse atendimento, não é isso? isso, eu sempre faço assim, é sempre importante a avaliação prévia desse paciente, uma avaliação bem concisa, bem completa, e aí traçar junto com o meu paciente, junto com ele, sabendo o que que ele precisa, né, o que que ele quer alcançar, e aí junto com ele eu traço primeiro esse objetivo. E aí eu uso do Pilates como recurso mesmo, né, dentre outros que eu tenho, eu uso o Pilates como recurso para alcançar esse objetivo do meu paciente. E ele entra assim, em todos os meus atendimentos. Eu utilizo o Pilates na reabilitação, assim, em todos os meus atendimentos. E é muito legal de ver como o paciente ele evolui bem, e como ele aceita bem, né, o Pilates, como eu consigo adequar o Pilates para cada um, dependendo de cada caso, e depois, né, bem alinhado ao objetivo, eu conseguir alcançando esse objetivo a longo prazo. Você me fez lembrar, acho que não sei se você já me viu atendendo, né? Aquele paciente que tem ataxia cerebelar. Eu acho É, que e,
enfim, ele não tem uma questão ali de dor, gente, que ele traz, mas enfim, ele tem uma questão neurológica importante, com um déficit de equilíbrio importante, né, que a própria ataxia traz. Então, ele consegue até estabelecer bem assim, né, dentro do quadro, uma marcha, mas o equilíbrio unipodal ele não tem, né? Então, a gente vê toda uma importância de trabalhar um equilíbrio de tronco. E aí a gente traz, você me fez lembrar muito também essa construção que a gente utiliza no Pilates, né? Eu trabalho um equilíbrio de tronco primeiro numa postura sentada, então eu uso no reformer, coloco ele sentado até na caixa, para ele ter um pé apoiado no chão, para ele conseguir estruturar uma postura sentada melhor. Realizamos exercícios de membro superior no reformer, porque aí o balanço, né, do carro do reformer vai ali já gerar um ajuste postural, um ajuste de equilíbrio nesse tronco, que seja num plano sagital, num primeiro momento, depois eu posso mudar a postura dele sentado de lado para trabalhar um ajuste, né, num plano frontal. E aí levo ele para postura em pé e vou executar algum exercício com ele também, pode ser daí com um Cadillac, mas em pé, ele de frente para as molas, né? Uhum. Porque também a gente sabe da importância de uma atividade no paciente com ataxia cerebelar com carga, para ajudar nesse controle motor, não é isso? Acho que é legal também da gente Isso. trazer exemplos. Não sei se você teria, mas você É, me fez lembrar desse atendimento que eu É faço. exatamente isso. Eu tenho um exemplo, por exemplo, eu tenho uma paciente que ela tem paralisia cerebral, ela já é idosa, ela tem uma paralisia, uma hemiparética, então ela tem o lado esquerdo comprometido, direito comprometido, e é exatamente isso. Eu quero treinar, por exemplo, com ela equilíbrio, marcha, e para um futuro, a gente tem aí um plano para um futuro de conseguir fazer um treino aeróbico na bicicleta. Então, eu treino com ela deitada em decúbito dorsal, por exemplo, fazendo um movimento de flex, extensão de joelho e quadril, no Cadillac, com as molas. Então, a gente faz esse treino deitada, depois a gente vai pro reformer, e aí eu coloco carga também, porque a gente precisa ganhar força, treinar esse equilíbrio também com carga. E aí a gente faz um trabalho de força aí no reformer, e aí depois a gente vai para a postura em pé, exatamente do que você falou. E aí traz toda essa dinâmica, todos esses movimentos que eu comecei da postura mais fácil, que foi a deitada no decúbito dorsal, para depois o em pé. Então eu vou passando exatamente por todas essas fases, para depois chegar lá na frente da bicicleta e a gente está fazendo um treino de flexão de quadril e joelho para começar a levantar aí a perna dela, o membro inferior, para aí depois no futuro, exatamente, eu vou treinando isso para conseguir subir na bicicleta. Então, às vezes a gente pensa num objetivo e fala que não vai conseguir ou que é muito difícil, e a gente pensa naquele objetivo pronto, né? Como estar na bicicleta já pedalando. E aí a gente esquece um pouco da biomecânica do movimento, que nada mais é, por exemplo, do que o pedalar, eu vou fazer uma flexão de joelho, de quadril, depois extensão de joelho e quadril, que é a mesma coisa para o caminhar, por exemplo. Então, eu Sim. trago isso segmentado lá da postura, como você disse, da postura mais fácil, vou trabalhando isso para depois chegar na postura em pé, que é a postura mais difícil. E depois, né, posteriormente aí no futuro, a gente tentar colocar ela no bike. Então, sim, eu uso muito disso, eu uso o reformer. E o reformer é importante, eu acho até legal a gente tá falando disso, uma questão até de segurança. Quando eu uso o reformer com os meus pacientes de neuro, eu coloco todas as molas, uma coisa que ajuda muito, parece ser banal assim, mas ajuda muito. Coloco todas as molas, deixo bem estável. Se tiver uma prancha de extensão, eu coloco também, para ficar tudo bem estável, não ter aquele vão, né, entre o carro e as molas. E aí o meu paciente está completamente seguro para fazer a transferência, né, para sentar, para levantar. Tanto quando ele deita, depois eu tiro as molas e a gente faz o exercício. E quando ele vai sair também, eu coloco todas as molas, e aí ele sai com segurança, o carrinho não vai mexer e ele tem toda a segurança aí de levantar. Legal, isso é importante te falar mesmo, porque é uma pessoa com mais dificuldade, muitas vezes de equilíbrio, com risco de quedas, e que a gente Muito tem que ter grande, essa né? atenção também, realmente.
Sim. Conta um pouquinho e atendimento infantil das crianças também nessas progressões. Qual que é a sua experiência aí? Eu atendo bastante também paralisia cerebral, mielomeningocele, e aí é bem parecido Mielo, também. Aí eu interessante, hein, uso, com Pilates. é muito legal. Geralmente eu uso também a caixa para ficar mais alto, faço bastante trabalho de tronco no Reformer. Geralmente as crianças, quando eu atendo, aí a gente usa com goteira, a gente já Sim, mantém a goteira na criança. Se ela usa alguma tala, a gente também usa tala. Mas trabalho muito, a gente faz bastante trabalho de tronco, faço bastante trabalho de tronco no Reformer, sentada na caixa, fica mais alta, a criança consegue segurar um bastão, faz trabalho de torção de tronco, inclinação. E dá para usar muito também a chair para membro inferior. Eu trabalho bastante com fortalecimento aí de, por exemplo, isquios tibiais, se a criança tem, né, esse controle de isquios, naquele exercício que a gente faz de fortalecimento de isquios, a criança ficar sentada, calcanhar no pedal da chair, vai fazer aí o controle do pedal descendo e subindo, e aí é o mesmo princípio, eu sempre uso das adaptações, né? Consigo colocar a criança do sentado, seja no Cadillac, Reformer ou da chair, e aí a gente vai progredindo para depois colocar a criança em pé e até fazer um treino de marcha posterior. Mas é bem legal, é a única coisa que eu uso realmente a goteira, né? Então tem essas adaptações aí. E também as transferências. Então tem crianças que conseguem fazer as transferências, adultos também, sozinhos, a mesma coisa, eu sempre uso todas as molas para segurança. E às vezes a criança precisa de uma ajuda, ou posicionar uma caixa ou um step embaixo para que faça um degrau aí para que essa criança consiga subir no Cadillac, ou que essa criança consiga subir no Reformer. Mas bem tranquilo, assim, eu consigo usar muito todos os equipamentos do Pilates e todo esse recurso para tratar os meus pacientes de neuro, tanto infantil quanto adulto. ai, legal. Você contando, eu consigo visualizar e eu acho que seria interessante da gente contar aqui um pouquinho é, como que realmente acontece a construção do seu raciocínio clínico para a realização Aham. desse atendimento. Eu acho que isso que é importante, porque não é pensar eu tenho Pilates e aí eu consigo atender todos os públicos, vamos dizer assim, reumato, pessoas com questões neurológicas, pessoas com questões ortopédicas, gestantes, blá, blá. A questão é bem ao contrário, né? O, qual é a minha especialização, né? Qual é o público que eu atendo, que eu estudei, que eu sou especialista, que eu tenho conhecimento sobre aquele assunto, não é isso? Para daí eu Sim, ir atrás do que ele realmente precisa e aí eu vou utilizar o recurso necessário no isso. momento necessário, né? Eu acho que seria legal você contar um pouquinho como que você faz essa construção de raciocínio. Sim, eu uso disso, então eu vejo com qual é o paciente, que ele tem, qual a limitação, a patologia e o que eu estou buscando, né, como objetivo para ele. E aí, dentro do objetivo, se eu preciso ganhar um maior controle de tronco, né, com esse paciente, ele tem um bom controle de tronco, mas a gente precisa aprimorar, melhorar essa função. Então, eu primeiro penso nisso, e aí eu já busco todos os exercícios que eu tenho no Pilates que vão me ajudar no controle de tronco desse paciente. E aí eu uso, né, como uma ferramenta mesmo para alcançar esse meu objetivo. Então, eu mesclo, né? Então, no momento eu estou usando ali uma cinésio, aí agora eu falo assim, bom, agora você já está pronto para executar aqui esse exercício de Pilates. É tudo bem casado, né, no meu raciocínio, assim, de como que eu vou evoluir. Então, no começo eu posso mostrar para o paciente qual que é o movimento que a gente precisa fazer no final, e aí eu uso do Pilates os exercícios que eu tenho para controle de tronco, vou juntando, é como se fosse um quebra-cabeça. Então, vou juntando um exercício e outro para controle, para depois a gente conseguir executar o movimento final. Legal.
Legal. Não, isso é importante mesmo. Eu acho que deixar claro, porque muitas vezes a gente observa o contrário, né? Eu Uhum. tenho determinado recurso, então eu vou ter que usar ele de qualquer maneira. E você fala, não, pera lá. É, Tipo, o que que sim, realmente essa pessoa precisa naquele momento, né? Porque também a sim, gente até também pode estar super evoluindo com Pilates, com um paciente nosso, mas vamos supor que naquele dia ele chegue com uma dor nova ou uma crise de dor lombar, que é possível. E você fala, não, pera lá, deixa eu entender essa dor hoje, deixa eu entender o que que ele tá trazendo hoje, não é porque ele está vindo para fazer a fisioterapia e eu tô usando Pilates que eu vou ter que usar o Pilates todas as sessões, né? Acho sim. que é É, importante colocar sim, é isso, bem né? por aí, exatamente, que é um recurso, o Pilates é um recurso que eu uso no meu dia a dia. Só que o que Não eu é vou o fazer com o único, né, paciente naquele também. dia não é o único. O que eu vou fazer com o paciente no dia vai depender de como esse paciente chegar para mim. Então, eu não tenho uma aula feita, por exemplo, na minha cabeça quando esse paciente vem. Eu não tenho um cronograma de exercícios que eu vou executar com aquele paciente quando ele vem. Não, eu tenho Pilates como recurso, como tenho todos os outros que eu acumulei, né, durante os meus anos de prática, seja na minha graduação, seja em cursos que eu vim buscando depois. Todos eles estão juntos na profissional fisioterapeuta que sou. E aí, o paciente vindo para mim, eu vou ver como ele tá, o que que ele tem de queixa. E aí eu tô com uma dor, como você falou, uma dor lombar, uma dor torácica, tô travado. Bom, então a gente estava seguindo um plano, eu estava usando o recurso do Pilates todo esse tempo, mas hoje meu paciente está com uma dor torácica. E aí eu vou usar de outros recursos que eu tenho para tirar ele dessa dor, que é o que ele precisa naquele momento. Sim. Então é exatamente isso. O Pilates entra na minha vida como um grande recurso. E aí eu vou sempre usando aquilo que paciente precisa naquele momento. Então, no meu atendimento, é legal a gente falar do atendimento com Pilates na neuro, porque realmente, às vezes, as pessoas não conseguem visualizar, né? Que a gente consegue usar o Pilates na neuro. Mas Sim, ele entra junto com todos os outros recursos exato. que eu E, tenho. e tem uma ludicidade, eu acho que gostosa, né? Eu acho que para criança, então, adolescente, eu acho que é Sim, sensacional. Porque você não é perde muito o legal. objetivo que você tem e na cabeça deles, eu vou fazer coisas diferentes, né? Mas a gente tá Sim, ali com o nosso objetivo, seguindo aquela meta, aquilo que a gente precisa alcançar. Mas eu vejo que eles se divertem, né? Numa fisioterapia que a gente está muito. realizando através do Pilates, né? Isso eu acho Muito, tanto legal. no Pilates solo quanto com aparelhos, porque, por exemplo, eu atendo pacientes que eu não consigo atender no aparelho, eu atendo só no Pilates solo. Só de você falar, hoje a gente vai fazer exercícios do Pilates, né? Então a gente vai usando acessórios, vou usando acessórios, vou criando com eles ali os exercícios. Só de falar que a gente está usando o Pilates para fazer aqueles exercícios, eles já vêm com ânimo maior, assim, já muda completamente. Legal, Né? De né? usar uma bola terapêutica e falar, olha, a gente está usando esses exercícios que são do Pilates. É super legal de ver, assim, dar esse ânimo pro paciente. Eles se entregam mais, porque eles gostam, e a gente consegue ver assim um resultado mais rápido, com alegria mesmo, né, do paciente. E nos aparelhos é mais ainda, porque tem a questão do aparelho. Então, nossa, que legal, eu vou ali naquele aparelho, eu estou fazendo pilates, esse exercício é novo. E sim, para criança a gente precisa ter mesmo, né, essa, Sim, essa questão, porque ficar muito quadradinho, a mesma coisa todo dia, acaba ficando maçante. Quando eles são menores, é até ok, mas eles vão crescendo, virando adolescentes, aí as coisas vão mudando e verdade. a gente precisa adaptar, né? E criando um ambiente que eles gostem de estar, que só assim a gente consegue Sim. trazer mais da funcionalidade ali, consegue despertar mais e fica tudo melhor. Legal. E você me fez pensar aqui, Fabi, numa coisa. Eu fiz neuro também, né? Eu fiz especialização em ortopedia e fiz em neurologia também, mas eu não atuo hoje
tão fortemente na neuro com pacientes que têm alguma questão do sistema nervoso central. Mas para mim, eu vejo, pelo fato de já ter estudado e feito essa especialização, uma certa facilidade de descobrir na avaliação, de saber também quais testes fazer e tudo mais, quando chega um paciente com alguma queixa nessa área, né? Às vezes até eu não sei identificar o que o paciente tem, preciso encaminhar para o neurologista, mas eu tenho essa certa facilidade, acho que por já ter estudado. Mas, quando vem uma questão de sistema nervoso periférico, aí eu continuo atuando nessa área por isso, por ter a especialização tanto na ortopedia, né, na musculoesquelética, quanto na neurologia. E aí eu acabo tendo essa facilidade. Eu acho que seria interessante a gente conversar um pouco sobre isso também. E vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para o pessoal entender. Então, se vem uma pessoa com alguma compressão radicular, que daí eu acho que é fácil da gente trazer exemplo aqui, gente, por exemplo, o dor no nervo ciático, mas se essa compressão ela é de sistema nervoso periférico, eu vou ter um quadro clínico mais claro ali de hiporreflexia, quando eu faço os testes reflexos, ou a reflexia. Eu posso ter um déficit de sensibilidade, então também uma hipossensitividade, uma sensibilidade local, quando eu faço um teste do dermátomo daquela região, ou até também de déficit de força muscular, quando eu vou fazer o teste daquele miótomo. E aí eu identifico que tem alguma questão, né, de uma dor neuropática associada ali num quadro de sistema nervoso periférico. Gente, vou dar um outro exemplo, que às vezes a gente esquece, mas, por exemplo, herpes zoster, né? Dependendo de onde está o vírus do herpes, tem ali uma dor neuropática, mas é de sistema nervoso periférico. E aí, quando vem de alguma questão central, eu gosto sempre de falar da importância da gente saber fazer os testes na nossa avaliação antes de ir para um Pilates, para identificar também essas questões, né? Tipo um Babinski, Clonus, o próprio teste de reflexo, daí quando vai para hiperreflexia, aí eu já vou desconfiar de uma questão de motoneurônio superior, né? E tem outros testes também que são importantes da gente fazer. E eu acho que aí que é interessante esse bate-papo, porque, gente, é entender também, eu coloco isso assim, até onde eu consigo ir, eu profissional, né? Até onde eu caminho confortavelmente dentro dos meus conhecimentos, para, se eu identifico uma questão de sistema nervoso central, eu mando para a Fabi, né? Eu mando para uma profissional que sabe atuar, que tem uma prática clínica naquele assunto. E se é num lugar que eu consigo dominar e me sinto confortável e vou saber que eu estou entregando o melhor para o meu paciente, eu acho que tem uma importância, né, da gente saber se colocar nesse lugar, você não acha? Sim, até pelo que você vai propor para o seu paciente, né, como resultado depois. Então, se você já viu que é uma lesão, né, que você é central, você também não vai, você não pode falar, prometer, por exemplo, algumas coisas que numa lesão central você não vai conseguir alcançar. Então, acho que é nesse sentido que é importante diferenciar, né? Se é de nervo periférico, se é central. Se a gente falar de dor, por exemplo, se tem uma dor que é uma dor neuropática central, as duas dores neuropáticas central e periférica são de difícil manejo. Só que a dor central, ela é muito mais difícil, e aí eu tenho que entrar já com o neurologista, a gente, né, o médico aí vai ter que entrar com questões farmacológicas, que aí não é minha alçada, mas a gente tem que trabalhar em conjunto. E aí, com esse paciente, eu vou ter que focar na função, qual função que eu quero melhorar, a gente juntos traçar um plano de melhorar uma função, e eu não posso prometer para esse paciente que aquela dor eu vou conseguir sanar, porque pode ser que eu não consiga, ele é muito difícil de manejo, né? Então, eu tenho que focar com aquele paciente, por exemplo, na função, e deixar claro para ele que eu sei que aquela dor, né, é incapacitante, porque a dor ela é incapacitante,
mas que a gente vai juntos trabalhar para ganho de função. Porque se eu não ganho função, eu também posso ter dores secundárias, que são as musculoesqueléticas, por exemplo. Exato. E aí eu preciso, primeiro, diferenciar o que é dor central, né? Que é o que é uma dor neuropática central, o que é uma dor musculoesquelética, porque pode acontecer de um paciente ter as duas. E Sim, aí eu tratar, porque eu vou conseguir diminuir, por exemplo, essa dor musculoesquelética e melhorar a função, mas pode ser que eu não mude o quadro de dor neuropática central desse paciente. Isso precisa ficar claro. sim, Eu acho que é nesse sentido que a gente precisa realmente saber, né, qual que é a sim. dor, qual que é essa queixa, para eu fazer um plano que o paciente saiba exatamente o que está acontecendo com ele e qual que vai ser o segmento aí do tratamento. Se eu falar para Exatamente. ele numa dor neuropática central que não, a gente vai fazer 10 sessões aqui e essa dor ela vai acabar, e a gente vai ter, eu vou me frustrar, eu vou frustrar muito o meu paciente, né? Sim, Então, acho que é bem por esse caminho aí. Então, com uma boa avaliação, a gente já consegue saber, né, traçar de onde vem, se é exatamente. essa lesão do sistema nervoso central, se é de nervo periférico, qual o caminho que a gente vai tomar e quais os possíveis ganhos que a gente vai ter. Sim, você até me faz lembrar que daí também a gente entrando no terceiro tipo de dor, que é a dor crônica, né? A dor nociplástica, que, ou Sim, seja, uma dor nociplástica, então passou de 3 meses, essa pessoa com dor, ela vai ter também questões biopsicossociais associadas a essa dor. sim, Então, também o trabalhar a função é excelente, porque também é uma forma de você auxiliar numa melhora de controle de dor por outros vias, né? Você exato, me fez pensar nesse sentido também, que no momento que a pessoa se vê conseguindo fazendo aquilo, ou se vê melhorando em determinada função, as questões psicossociais associadas àquele déficit que ele tinha, muitas vezes vão sendo sanados de certa forma, né? Dentro do possível. E isso também vai auxiliando no controle de dor, né? Acho que tem vários exato. os meios e os caminhos. Eu falo muito nessa. Quando eu falo de controle através da função, gente, eu acho que é muito nessa modulação central de dor que também a gente precisa lembrar, né? Acho que isso que é Isso. interessante de colocar, né? É, é exatamente isso. A gente vai fazer essa modulação central pelo ganho da função e esse paciente ele vai responder dessa melhor forma, porque com os déficits são associados a índices de depressão, de ansiedade, e isso, né, vai gerando mais dor. A dor crônica ela se agrava. Então, quando a gente trabalha esse ganho de função, e é focar mesmo com o paciente nisso, não focar na dor e em tirar essa dor, porque muitas vezes a gente vai ser muito difícil, mas realmente focar com o seu paciente no ganho de função. Qual que é o ganho da função que você quer? Vamos focar neste ganho. E aí, quando você tira esse foco da dor, a gente ganha a função e melhora todos esses outros aspectos. Legal, não, É bem perfeito. Pra gente terminar, Fabi, uma pessoa que queira se especializar em atendimento de pacientes neurológicos, seja ele adulto ou infantil, com Pilates. Que dica que você traria? A primeira dica, eu acho que é importante é praticar o Pilates em você mesmo. Então, se você Legal, tem uma formação em Pilates, mas não pratica e gostaria de ingressar nessa área de atender neuro com Pilates, é primeiro praticar, realmente praticar bastante, para entender como que aquele exercício, como que o Pilates ele atua no seu corpo, primeiro. Porque aí você consegue depois transpor para o seu conhecimento já de neuro, de cada patologia, o que aquela patologia apresenta de déficit, e aí você vai entender realmente as dificuldades que aquele paciente vai ter e as facilidades que ele vai ter na execução dos exercícios e do Pilates como um todo. Porque aí eu consigo colocar exercícios que são mais fáceis para o ganho daquele paciente. Então, exercícios que eu sei que aquele paciente com determinado déficit vai conseguir executar e eu vou conseguir ter ganho funcional. E aqueles que talvez ele não consiga executar e que eu não vou ter ganho funcional. sim, Então, para fazer essa mescla, para eu conseguir consolidar, né, a atividade aí do Pilates com a atividade de neuro, acho que praticar primeiro seria essencial. legal.
porque aí você consegue entender realmente como o Pilates funciona, e aí é só transpor o conhecimento que você já tem na sua prática de neuro. E vice-versa também, né? Se quiser começar a atuar na neuro, já traz, tem o Pilates, mas gostaria de atuar na neuro, é entender, então, como que a neuro vai funcionar e estudar um pouquinho mais de neurofisiopatologia e Sim. cada patologia, porque aí também conseguir entender o déficit de cada um e aí conseguir fazer essa mescla entre as duas coisas. E também acho que estudar dor, né? Acho que é um outro assunto que eu acho que cresceu muito na nossa área. A gente sabe que o Sim, fisioterapeuta, ele é um dos grandes profissionais que atuam em dor, mas a gente viu que também foi de uns aninhos para cá que as evidências científicas foi. cresceram nessa área e que a gente está tendo que correr atrás desse conhecimento também. Então a gente também fica a dica aí, a gente tem postado bastante coisa sobre dor, de evidência científica nova. Então, assistam também os outros conteúdos, porque isso só vai agregar, acrescentar para você se tornar uma referência também, né? Em atendimento de pacientes com dor, seja na neurologia, aqui que hoje a gente está conversando através do Pilates. Não é isso? Sim, Mais alguma importantíssimo. coisa? Algum recado? É isso? Então é isso, e sempre tenham segurança. Eu acho que é importante ter essa segurança. E se em algum momento não está, né, a pessoa não se sente segura, o profissional não se sentir seguro, parar um pouquinho, dar um passinho para trás, não é vergonha nenhuma de falar, não, não sei sobre isso, voltar um pouco e vir e estudar sobre dor, e estudar Exato. um pouquinho mais, né? Eu preciso me aprofundar um pouco mais nessa área, então dou um passo para trás, né, estudo, vejo o que eu preciso aprimorar e depois atender o seu paciente com mais confiança, sabendo aquilo que você está fazendo. Legal. Obrigada, obrigada, Fabi. Acho que foi super gostoso o nosso bate-papo. Obrigada, Queria te obrigada agradecer. pelo bom. E obrigada, pessoal, por estarem aqui com a gente. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.